Terça-feira e a gente segue na sequência aqui de divulgações de pesquisas eleitorais Brasil afora. Não teve hoje nenhuma nacionalizada, mas temos aspectos estaduais e aspectos estaduais que se remetem aos federais também, com perspectiva sobre a disputa para a presidência da República. Ô, Cláudio, eu te juro que de vez em quando eu tenho que tomar cuidado para não me perder nos números, porque o volume de dados que a gente tem recebido nesse... Pesquisa mostrando tendências diferentes, abordagens diferentes, mas hoje tivemos a divulgação de duas pesquisas que dizem respeito à eleição estadual e também à intenção de votos para presidente da República nos dois maiores colégios eleitorais do país, que são São Paulo e Minas Gerais. Em São Paulo foi uma pesquisa realizada pelo Instituto Paraná Pesquisa, é uma pesquisa que esse instituto realiza mensalmente e que confirma o resultado de todos os demais resultados, mais ou menos com números muito parecidos, né? Desde maio, que aliás o Paraná Pesquisa realiza pesquisa mensalmente em São Paulo já há muito tempo, mas essa série desde maio, que é exatamente o presidente Jair Bolsonaro mantém uma distância, uma vantagem sobre o ex-presidente Lula no estado de São Paulo. Essa pesquisa feita pelo Instituto Paraná Pesquisa no Estado, mostra que como fosse uma pizza, com os números, como fosse a figura de uma pizza, né, com os números dos candidatos. E aí o entrevistado consulta aquela lista, etc., e aponta lá o candidato em quem pretende votar, e ele aparece com 40,3% das intenções de voto e Lula com 35,5%, o que é uma diferença ali na volta de 5 pontos percentuais, muito parecida com as pesquisas anteriores desde maio. O que a gente percebe ao longo desse processo, desse período, né, é que o candidato verifica nessa pesquisa exatamente a evolução das candidaturas. Bolsonaro, por exemplo, lá em maio, tinha 35,8%, estava empatado praticamente com o Lula e cresceu. Foi para 39,1%. Numa segunda pesquisa no final de maio, teve a primeira no início de maio, a segunda no final de maio, foi para 39,1%, o Lula permaneceu ali nos 35%. Na pesquisa de julho, a gente verifica, numa primeira pesquisa, final de junho, uma outra pesquisa feita há um mês, mostra Bolsonaro com 40,1% e Lula com 36,2%. E agora aparece, como eu já disse, 40,3% para Bolsonaro, 35,5% para Lula. Ciro Gomes, tanto em São Paulo, né, tanto quanto a candidata do MDB, Simone Tebet, que é beneficiada pela aliança, pela proximidade da candidatura de Rodrigo Garcia. Não é o candidato a presidente que leva voto para o candidato a deputado, a governador, como acontece com Haddad e com Tarcísio Freitas, por exemplo. No caso da Simone Tebet, ela é que se beneficia do Sul, em que ela está em terceiro, acima dos 6 pontos. São Paulo é o melhor desempenho de Simone Tebet até agora na corrida presidencial, né? Essa pesquisa mostra mesmo como é que eu diria, um equilíbrio ali, né? Os números não mudam muito e agora, depois que o Bolsonaro estabeleceu essa diferença, essa distância de 5 pontos percentuais do Lula, isso vem se mantendo. A pesquisa mostra também que os paulistas, de uma maneira geral, que já rejeitaram de modo mais enfático o governo de Jair Bolsonaro, agora o aprovam, né? Agora são enfim, está ali pau a pau, mas 48% dos paulistas aprovam o governo, 46% desaprovam, mas essa conta está positiva, portanto, passou a ser positiva para o atual presidente da República. Por que essa pesquisa no Sudeste é que vai, como sempre, definir a eleição? São os maiores colégios eleitorais, São Paulo e Minas Gerais. Quem ganha no candidato que se sai vencedor nesses dois estados, em geral está eleito. Ou, pelo menos, sai com grande vantagem, digamos assim. Por que isso? Porque o Lula, tradicionalmente,
tem os votos lá da região Nordeste, né? Ele tem a maioria dos votos. Para você ter uma ideia, quando a última vez que ele se candidatou, ele fez 77% dos votos. Agora está ali à volta de um pouco abaixo de 70%, o que passou a ser um desempenho animador, digamos assim, para a turma do Bolsonaro, que tem o objetivo de fazer pelo menos 30% dos votos. Se isso acontecer, tem uma grande chance, né? Haddad, quando foi candidato a presidente, fez 70% e o Bolsonaro fez 30%. Se o Bolsonaro repetir os 30%, já será um desempenho que deixa os bolsonaristas otimistas com relação ao resultado final das eleições. E aí a gente percebe que se o Lula lidera com folga no Nordeste, o Bolsonaro lidera com folga no Sul. No Centro-Oeste, o Bolsonaro também lidera. No Norte, tem ali uma situação mais equilibrada, mas com vantagem para o atual presidente da República. O Instituto Paraná Pesquisa, essa disputa mostra também uma certa estabilidade no candidato do Partido dos Trabalhadores, Fernando Haddad, que está ali nos seus 32,4% das intenções de voto. Isso representa basicamente os históricos 30% dos votos do PT no Estado e no país de uma maneira geral, mas no Estado de São Paulo em particular. Portanto, assim, em relação às pesquisas anteriores, o Haddad vem se mantendo por aí, não passa disso. Ao contrário dos outros dois candidatos, que têm crescido nas pesquisas. Imagine que lá em maio, no início a primeira pesquisa dessa série, né, lá em maio, o Tarcísio de Freitas, por exemplo, ele tinha metade da intenção de votos de Fernando Haddad. Agora ele tem 23,4% e o Haddad 32,4%. Estão, portanto, a 9 pontos de diferença um do outro, o que esquenta muito essa disputa. Rodrigo Garcia, ele que começou com 5 na pesquisa lá não se pode subestimar, digamos assim, não se pode subestimar o desempenho eleitoral do PSDB em São Paulo. É sempre assim, não é, Cris? Os candidatos do PSDB começam ali por baixo, alguns deles, né? Pelo menos dos últimos, né? Começa muito por baixo, acabam ganhando a tempo do governador de São Paulo, que é candidato à reeleição, Rodrigo Garcia, do PSDB. Essa pesquisa para o governo do estado de São Paulo mostra também que, em terceiro lugar, vem ali, em quarto, uma série de candidatos que não chegam nem a isso, né? Então, não vale a pena a gente gastar a vela com esses defuntos, digamos assim. Mas Haddad tem apoio de Lula, Tarcísio tem apoio de Bolsonaro e o Rodrigo Garcia tem um apoio desse impacto, agora é muito menos significativo, mas no caso do terceiro colocado, que é Rodrigo Garcia, ele é que leva votos, que garante mais votos para Simone Tebet e não o contrário.